Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de IoT com Arduino. Na aula de hoje, veremos um pouco da tecnologia que implementa o funcionamento e a sincronização de sinais de trânsito. Os sinais de trânsito estão presentes na vida cotidiana de todos, e por serem tão comuns no dia a dia, dificilmente alguém para pensar sobre o seu funcionamento. O sistema de sinais de trânsito consiste em sincronizar a sinalização luminosa em um cruzamento, de modo a liberar por um tempo o fluxo de um ponto, enquanto o outro fica em espera, sendo esta operação alternada indefinidamente. Em muitas cidades, eles possuem um controle computadorizado, para o qual são considerados alguns aspectos, como a quantidade de fluxo de veículos e o horário do dia, para determinar o tipo de sinalização e o tempo de espera para alternar a liberação e o fechamento de semáforos. Veremos agora como podemos escrever o código que vai simular a operação de um sinal de trânsito. Primeiramente, escrevemos no cabeçalho as variáveis usadas no programa. Aqui optamos por usar o comando enum. Nesse comando, você determina o valor da primeira variável e ele se encarrega de valorar sequencialmente as variáveis seguintes, com o incremento de 1. Nesse exemplo, eu defini o pino 2 para o LED verde. Então, o LED amarelo ficará no pino 3 e o vermelho no pino 4. Agora, eu vou usar a função pinMode dentro do setup para definir os pinos dos LEDs com a saída output. Também vou definir a taxa de transferência de dados serial. Usarei aqui o valor de 9.600, que é adequado para execução. Agora vamos observar o funcionamento dos semáforos através dessa tabela. Repare que quando um semáforo é acionado, os outros dois devem estar desabilitados. Agora fica fácil concluir essa programação. Usaremos a função digitalWrite dentro do loop, acionando os LEDs conforme descrevemos em nossa tabela. Adicionamos um delay após o acionamento de cada coluna da nossa tabela para determinar o tempo que cada semáforo permanecerá aceso. Em nosso esquema elétrico, as ligações ficam assim. D1 é o nosso LED verde, está ligado no pino 2. D2 é o nosso LED amarelo, está ligado no pino 3. D3 é o nosso LED vermelho, está ligado no pino 4. Os três LEDs estão protegidos por resistores de 220 ohms e conectados ao GND. Uma bateria de 9 volts alimenta a placa Arduino. Vamos ver agora como ficam as ligações com a placa Arduino. Temos aqui a nossa bateria de 9 volts conectada à protoboard e temos também a ligação da protoboard com o pino jack para fazer a alimentação da placa Arduino. Temos os nossos LEDs ligados aqui ao polo negativo, enquanto que o polo positivo nós temos aqui em cada um deles resistores de 220 ohms e as ligações da placa no pino 2, 3 e 4 para alimentar os LEDs. Então nós vamos ligar a bateria à protoboard e teremos o acionamento do nosso simulador de sinal de trânsito. Temos ali que acendeu primeiramente o LED verde e na sequência acenderá o amarelo e depois o vermelho. O acendimento de cada LED vai durar o tempo que foi estabelecido na função delay. Agora, vamos adicionar novos componentes para incrementar nosso projeto. Acrescente ao projeto uma sinalização de pedestres que deve estar sincronizada com o funcionamento do sinal de trânsito. Monte o circuito e faça a representação esquemática. Repare que a nossa tabela ganhou 2 novos semáforos para pedestres, por isso devemos sincronizá-los com os demais. Lembrando que o sinal verde de pedestres está ligado apenas
quando a coluna pare estiver ativa, permanecendo desligado nas outras condições, enquanto que o inverso ocorre para o sinal vermelho de pedestres. No cabeçalho do nosso programa, acrescentamos as variáveis de sinais de pedestres no comando enum. Também incluímos no setup as funções pinmode respectivas para definir seus pinos. Dentro do loop, adicionamos a função digital write de cada sinal de pedestres em sua respectiva coluna. No final da coluna pare, usamos um for para fazer com que o LED verde de pedestres pisque para avisar que o sinal de veículos já vai abrir. Em nosso esquema elétrico, adicionamos os LEDs D4 e D5, conectando-os aos pinos 6 e 7, conforme declaramos no comando enum. Então, aterramos os LEDs usando resistores de 220 ohms para cada um. Vejamos agora como fica a ligação dos sinais de pedestre em sincronização com os demais. Temos aqui os pinos 6 e 5 ligados ao LED vermelho e verde. Quando ligarmos aqui, veremos o funcionamento. Temos ali que acendeu o verde para os veículos, enquanto o vermelho está sinalizando que os pedestres devem aguardar. Quando passa para o laranja dos veículos, continua sinalizando para os pedestres, até que finalmente abre para os pedestres e fecha para os carros. Enquanto os pedestres estão passando, avisa-se ali que vai fechar o sinal para os pedestres. Então, finalmente fechou e voltou à sequência para se repetir indefinidamente. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.